Tá, começando aqui mais uma. E aí, chamar o homem. E aí, jovem? Isto, Isto, garoto. garoto. Como é que tá, rapaz? Vai, Cadê? Deixa eu só colocar tamo. aqui no. Pronto. Pronto, agora ficou melhor aqui. Eu tava me ouvindo É porque atrasado, sempre né? que eu não coloco o fone de ouvido, dá esse problema aqui, sabe? De ficar Aham. duplicando aí a. É. Chesby Vamos já chegou lá. por aqui. Morgana também já tá por aqui, né? Hoje, Bora Morgana. hoje eu até brinquei. Essa é a terceira edição que o Pandemia Cultural vai ser um papo de comadre. Que as outras foi com Carol e com Zen, né? Que tipo, são duas Sim, pessoas eu imagino. que Eu eu assisti convivo. aqui foi com o Alex pelo. Sim, Você tá botando no YouTube, né? tô. Aí eu dei uma olhada massa, eu gostei. Massa, né? Então, a galera vai chegando aí. E como você já comentou, né? Eu tô sempre postando tudo no YouTube, salvando lá pra ficar pra posteridade aí, né? Mas, cara, quanto tempo, né? Não, acho que a última vez que a gente se viu eu tinha É, cabelo ainda. eu acho que foi no 8 de março, né? Se eu não me engano, ou Foi. teve algum outro encontro depois. Foi Eu no acho ato que. do 8 de março. Foi de 8 de março, né? Vocês entrou aqui também agora. Hoje vai Bora, ser só. Carlitos! Hoje vai ser papo realmente assim, só a galera é, Eu tô que. trazendo um pouquinho mais para trás aqui porque eu queria melhorar a luminosidade, que a luz do meu quarto tava aqui em cima de mim, aí tava Hum, meio. beleza, mas tá Vai legal lá. aí. Cara, então é o seguinte. É... Minha mãe, ó, entrou aí, Ah, que Mariluz massa. Faustino, lá de Cara, Serrinha. o papo é sempre. Geralmente é aquela uma coisa mais perfil, né? Por mais que eu às vezes conheça muito o, o entrevistado, como é o caso de hoje, né? Mas é sempre legal para deixar registrado, às vezes, mesmo que a galera que acompanha o nosso trabalho, às vezes não sabe de alguma curiosidade como é que começou a história de cada um com a música. A galera Sim. assistindo na sala, dizendo aí, estamos na sala. E aí, tipo, eu, né, a galera que tá aqui sabe, né? Eu tenho a honra de dividir os palcos com você, né? Que, um dos projetos da qual você participa, né? Você é o homem das. Já parou pra contar quantos projetos você faz parte, cara? Sem contar os Não, artistas vê. solos. Sem contar os artistas Não, solos que não, você não, acompanha. mas tem o Fuxico, né? Uhum. O Choro do Caçoar, o Samba do Beco e o Regional Choro da Terra, que são assim os mais fixos, né? Sim, sim. Aí tem Carlos Zenz, que às vezes quando ele tem alguma apresentação maior, assim, que ele precisa da viola, ele chama, né? Uhum. Às vezes Marcos Souto, uma vez ou outra perdida, ele já me chamava também. É isso, assim. Toquei com o Ivando também algumas apresentações dele, sabe? Uhum. É porque a gente vai criando essas amizades, né? Aí o pessoal vai. E aí, pode fazer um som comigo, aí vai meio assim, né? Na doida mesmo. E aí a sua função, a sua posição também de ser multi-instrumentista também acaba, né? Meio que uma espécie de coringa, né? Assim, precisa então. Já vi você atuando de baixista, inclusive, né? Com o Zé. Apesar Então. de tocar muito ruim, que acaba que a gente não aprofunda muito, assim, os instrumentos, né? Eu não me Aham. considero assim tão multi-instrumentista. Por exemplo, você já viu tocando baixo, né? Eu toquei, Eu acho que sei. foi com o Zenz, uma vez num carnaval Foi. Lá lá na nas Rocas. Rocas. Isso. Mas eu não sou um baixista, sabe? Foi bem Uhum. quebra-galho mesmo aquela tocada. E tanto que eu não me acostumo a tocar baixo, eu enfim, né? Assim, eu não estudo instrumento. Uhum.
Então, o instrumento assim que eu digo que eu estudo mesmo assim diariamente em casa é o bandolim, né? Hum. E depois vem a viola. São os instrumentos assim que eu mais me dedico. Os outros instrumentos são assim mais para um complemento da renda, vamos dizer assim. Mas, enfim, você obviamente começou. Acho que quem toca instrumento de corda, às vezes, geralmente começa já pelo violão, né? Que é o básico. É isso. Como é que começa essa história com o violão? Começa há uns 18 anos atrás, eu acho. 19 anos atrás. Uhum. Na escola que eu estudava aqui, no bairro, o Absoluto, tem um professor de natação que começou a dar aulas de flauta, na verdade, flauta doce, né? Uhum. Começa pelo violão, mas na verdade aquela musicalização das crianças, na maioria das vezes, era feita É, com flauta doce mesmo, que é um instrumento barato, né? Foi com você também assim. sim, E sim. com muita gente da periferia é assim, com flauta doce mesmo. E aí eu participei de algumas aulas de flauta doce lá na escola. Na época eu comprei a flauta por R$ 2 no armarinho ali que tem ali na outra rua. Que vinha as notinhas, né? E, exato, vi um papelzinho, né? Aí comprei essa flauta e aí fiquei fazendo. Aprendi duas músicas, foi Asa Branca, Que que foi a primeira música mesmo de Eu acho todas. que é obrigatório. Eu nunca confio num músico que É, começou tocando outra música. Tem que ser Asa Branca. tem que ser Asa Branca. E a segunda foi aquela do Titanic, né? Tarararara, que é bem facinho também de tocar. É. Aí depois dessas duas músicas, o mesmo professor que estava dando aula de flauta, ele começou a dar aula de violão. E aí eu fui, falei com meu pai aqui, disse, pai, o professor lá vai dar aula de violão. Aí ele tinha um amigo dele do trabalho que tinha um violão em casa. E aí ele comprou esse violão, esse amigo dele. Esse violão aqui, ó. Ainda tá aqui, faz uns 10 anos que eu não troco a corda desse violão, é um tonantezão. Pode Foi esse crer. violão aqui que eu aprendi os primeiros acordes, né? Aquele dó maior, lá menor, essas coisas. Sol maior, né? E, e aí passei muito tempo. Sim, essas aulas de violão foram poucas. Não foram muitas aulas, não. Depois disso, que terminou essas aulas lá no colégio, aí eu tava com violão. Aí tinha uma prima nossa que mora aqui perto, Magnólia, que ela começou a dar aula para mim. Aí foi quando eu fui desenvolvendo melhor os acordes e tudo mais, o acompanhamento. E ela me levou para tocar na igreja, lá aqui na igreja de São Simão, aqui no Pajuçara 1. E foi mais de 10 anos, assim, tocando todos os domingos na igreja. Foi uma escola mesmo, assim. Tem muita gente que começa tocando mesmo na igreja, né? Foi o meu caso. E foi uma grande escola mesmo, porque era aquela coisa, você tocar uma música em vários tons, né? Dependendo do cantor, da cantora que tivesse. Então você conhecia uma música lá, determinada música religiosa, que você tocava. No domingo você tocava em dó, no outro domingo você tocava em ré e no outro você baixava para lá, né? Dependendo se a cantora tivesse rouca ou não, ou se fosse um homem ou uma mulher, né? Que dependendo. Uhum. E aí, mesmo que os conhecimentos ainda fossem básicos, né? Sim. Essa tocada de violão me ajudou muito, assim, a abrir um pouco a cabeça e os ouvidos também. O É, início basicamente foi isso, né? eu também, embora eu já não toque mais instrumentos harmônicos, assim, mais com frequência, né? Mas também vim dessa escola da igreja, né? No meu caso era da igreja evangélica e também a mesma coisa, né? Você acaba sabendo, consegue dominar os campos harmônicos, né? De maneira intuitiva, né? Exatamente. O Chesby aqui, a gente falando dos grupos que você faz parte, o Chesby meio que lembrou a galera, o trabalho Do Bando que Fabião, eu do Bando acho, né? Fabião, foi. Isso, é. Isso, do Cortês na Cidade Alta, isso, do Bando Fabião também, né? Que é. Eu posso falar do Bando Fabião, acho que você tem um cronograma aí, eu não sei, mas você deve puxar o assunto da viola lá na frente, né? Aí eu jogo. Eu não eu tenha feito essas entrevistas meio, eu até programo alguns assuntos, mas não segue às vezes a ordem cronológica porque os assuntos vão e Uma lógica voltam. linear, né?
E no caso, mesmo caso que aconteceu com Zenz e Carol, que eu sempre pesquiso, mesmo dou uma relembrada da trajetória do convidado, tal, anoto os pontos, né? Mas nessas entrevistas eu não anoto nada, não pesquiso nada, porque eu já conheço mesmo, então eu vou sem pauta. Mas a gente pode até falar um pouquinho mais pra frente, porque aí já vai entrar também no, no outro aspecto. A gente pode até entrar agora também, porque é um assunto que dá pano pra manga, porque eu acho que eu lhe vi a primeira vez tocando numa Serenatas ao Luar. Sim, Ainda era Serenata, 2014, né? foi por aí. Por aí. E Ah, você não é sabe. isso também, é verdade. Ó, É, tá, nem lembrava direito da Serenata. Outro projeto também é, aí. e aí, tipo, você não me conhecia ainda, mas eu já sabia quem era você. E a gente foi se aproximando, mas assim, também teve o fator militância política, né? Que também foi importante pra gente se trocar mais ideias. Mas Ei, só Outra, uma pausa aí para saudar o zabumbeiro mais internacional do Rio Grande do esse Norte. é, viu? Fabiano da Zabumba e Vera entraram aqui. Aí tá certo. Agora sim a audiência vai bombar, viu? E aí, mas um fator que me atraiu muito a você nas ideias, que é muito essa ligação com as culturas populares, né? Eu também venho de uma escola popular, eu venho mais daquela coisa do boi de reis e pela flauta, e você pela viola com dos reisados e mais e mais uma série de coisas, né? Deu uma travada, né? Bom, Você já disse que voltou. veio. Você estava falando do boi de reis e depois Isso. foi falando da viola. E você vem com esse lance da viola, né? Que vem com os reisados, até por você ter tido um mestre mineiro, né? Fala aí como é que começa essa coisa com a viola, né? Você já tocava violão, né? Já tocava algum tipo bandolim, já veio antes ou depois? Então, antes de chegar na viola, eu passei um bom tempo tocando só violão, né? Só um Principalmente na parêntese aqui, igreja. é que Zenz relembrou uma parte do meu passado que eu nunca conto isso, que meu primeiro instrumento foi o trompete. Eita, Ninguém sabe, quase ninguém sabe disso, mas Zenz acho que é uma das poucas pessoas que tem conhecimento disso, né? Mas prossiga. legal, rapaz. Sim, aí eu passei um bom tempo tocando só violão, assim, né? Uhum. E aí, quando eu estava, assim, mais ou menos com uns 18 anos, tem alguns amigos meus, a gente se juntou. Primeiro, nessa professora Magnoli, que me ensinou mesmo a tocar, assim, para valer, né? Ela também tocava teclado e cavaquinho. Aí, depois que ela me ensinou os acordes de violão e tal, ela disse, Nando, ela me chama de Nando, né? Nando, tu não queres aprender teclado, não? Aí ela me emprestou o teclado dela e eu peguei algumas coisas, mas eu não gostei, porque primeiro que você botava os dedos muito pra cá, assim, e aí começava a doer aqui a munheca. Eu, não quero isso pra mim não, devolvi o teclado. Aí ela me ensinou ainda algumas notas de, alguns acordes de cavaquinho. Aí tá Sim. bom, aí passou bem uns 8 anos depois, uns 7, 8 anos. Eu encontro o Luan, filho de Henrique e Ricardo, né? A gente estudou Sim. junto lá no Hipócrates. E o Grande irmão de Luan. Luan tinha um cavaco, né? Que é esse cavaco aqui. Eu deixei logo os instrumentos tudo perto aqui de mim. Ótimo, É ótimo. esse cavaco aqui, ó. Esse cavaco era do irmão de Luan. E aí o que é que aconteceu? Eu fui relembrando aqueles acordes que Magnolia tinha me ensinado Agora só uma pergunta, esse alguns anos cavaco que você atrás. comprou Não, ou pegou ele foi me dado de emprestado? presente. Ah, Mas, bom. mas tem uma história. Primeiro eu peguei emprestado, né? O irmão do Luan me emprestou, o Leandro. Aí eu fiquei pá, 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 pá. Aí a gente criou um grupo, Samba e etc. Na época, né? A gente iniciou o grupo Samba etc. naquele caldo de efervescência do samba, né? Com o Arquivo Uhum. Vivo, que eles começaram a fazer o samba na quinta, e foram surgindo vários grupos, né? O Ponto de Partida, que era o grupo de Anchieta, surgiu nessa época, o Samba etc. E vários outros grupos assim mesmo, na cidade. Foram surgindo a partir dessa referência no Arquivo Vivo.
E aí a gente fazia samba, mas a gente também tocava choro. Eu lembro que a gente tocava uns chorinhos no meio do. Tipo esse aqui, né? De repente a gente tava tocando lá uns sambas, pagode e botava um chorinho no meio. Aí lá pro final a gente jogava umas músicas, uns shot, uns baião, umas coisas assim. Aí, só que a gente passou uns 3 meses, mais ou menos, brigando no grupo para saber qual nome que a gente ia botar no conjunto, né? Aí a irmã de Luan, Natália, pegou e bota, porque vocês não botam samba e etc. Porque vocês não tocam outras coisas além de samba, aí tá bom, aí ficou. Aí não durou muito tempo assim, não. Acho que foi 2 anos só. Depois cada um foi construindo sua vida, né? Uhum. E aí eu tava com esse cavaco aqui, né? Eu peguei emprestado, depois Luan, o irmão de Luan me deu, né? Fernandinho, fica aí pra tu, eu não toco mesmo, você não tá tocando aí. Aí eu fiquei, né, treinando cavaco também, além do violão. E aí o que é que aconteceu? Eu encontrei com o Alexandre Moreira lá no samba da sexta-feira, da primeira sexta que o pessoal faz lá, Debinha, a turma, né? Que é o encontro de choros e sambas, toda primeira sexta de cada mês. Aí Alexandre Moreira estava lá, né? Sempre tive uma referência muito grande nele enquanto músico. E aí eu já tocava alguns choros, pouca coisa no cavaco, né? E aí nesse dia Rick, que já era muito conhecido, Deu uma travadinha aqui. voltou, né? Voltamos. Porque deu uma travada aí. Então, Oi. nesse encontro de choros e sambas nesse dia, Rick, que já tem aquele carisma todo dele, ele pegou e convenceu o Rafael Almeida a eu tocar no cavaquinho dele um choro lá. Rafael tinha aquela coisa meio assim, né? Aí ele cedeu, né? Hum. Tá dando umas travadas aqui. Eu toquei o Tico Tico no Fubá nesse dia. Aí Alexandre me deu um CD de presente do grupo de choro do Solar Bela Vista. Isso era em 2013, eu acho, se eu não me engano. Ou era 2012, 2013, uma coisa assim. Aí ele, ó, Fernandinho, pega aí de presente. Aí eu comecei a ouvir ele, nesse disco ele gravou bandolim, né? Uhum. Quase todas as faixas. Aí eu ficava olhando assim, eu digo, rapaz, não é a mesma afinação do cavaquinho, eu não consigo tocar essas músicas no cavaquinho. Fiquei tentando tirar as músicas de ouvido, e aí eu peguei, coloquei cordas de bandolim nesse cavaquinho e coloquei ele na afinação de bandolim. E eu aprendi bandolim através desse cavaquinho aqui. Ficava pegando as músicas, né, os shows e tudo mais, escutei esse CD assim. Tinha uma época que eu escutava quase todo dia aqui, eu botava no som, aí ficava em frente ao som, né, tentando tirar músicas Sim. de ouvido. Eu sabia ler partitura já, mas eu, como era preguiçoso, aí tinha esquecido muita coisa e eu não praticava, né? Aí pronto, aí depois foi que eu comprei o bandolim e tudo mais, toquei um tempo no Arquivo Vivo, 8 meses eu acho, com esse bandolim que eu comprei. Depois, depois que eu saí do arquivo, aí larguei um pouco o bandolim, né? E aí entra a viola, né? A viola foi em 2014. Eu, como frequentava já há um bom tempo a Casa do Cordel, eu sempre ia lá conversar com o pessoal, ver os cordéis que tinha, né? Aí eu descobri, através de Abaeté, que estava tendo aulas de viola lá no IFRN da Cidade Alta, ali na Rio Branco. E aí teve um dia que eu encontrei com a Abaeté lá pela Cidade Alta e disse, e aí, Abaeté, tá indo para onde? Aí ele, tô indo ali para uma aula de viola ali com o professor Otom. Aí eu, é? Aí ele, tu não quer não ir não? Aí eu posso ir lá dar uma olhada. Aí eu fui, tava o professor Marcelo lá com seus alunos, né? E eu fiquei lá no canto da sala vendo, né? Aí a Betty disse assim, professor, esse menino aqui tá interessado em aprender viola também. Aí ele tinha um computador lá na sala, né? Aí ele fez assim, tem um exercício aqui, era um exercício bem simplesinho. Aí ele tenta tirar esse exercício aí de ouvido e daqui a pouco a gente conversa de novo. Aí ele voltou para a aula dele e eu fiquei lá em frente ao computador escutando e tentando tirar. E quando foi um tempinho depois, professor, eu acho que deu certo aqui. Aí ele viu, aí ele passou outro exercício. Aí eu tirei o exercício lá na aula e ele, para essa semana que vem aqui, aí a partir dessa semana que vem, começou essa história com a viola, né?
Aí comprei uma viola lá na Mil Sons. Na época a Mil Sons era uma loja que ainda tinha muito instrumento, muita Sim. coisa, né? Hoje em dia faliu, né? Aqui a Mil Sons fechou, parece. Não, só se Aí, fechou, só se faliu agora, mas até mês passado estava aberto. Assim, mês até passado ainda maio, tava, né? março ainda estava rolando. É. Aí eu comprei uma viola lá. Essa viola deixei lá em Serrinha, tá lá em Serrinha. Aí fui entrando nesse mundo da viola também, né? Assim, através do professor Marcelo, muito. E eu acho que é um pouco isso, a viola, Nossa, nesse momento, assim, inicial. você Aí comentou assim. essas aulas com o Ah, Marcelo era assim, eu ia um pedaço, aí deixava de ir, aí depois eu voltava aí de novo, aí ficava frequentando, depois parava de novo, até que agora, há uns 2 anos, assim, eu retomei o contato mais perto com o pessoal da viola, né? A gente tem uhum, um grupo de prática de viola que se reúne com uma certa frequência, né? Mas que agora não está podendo se reunir, que a gente se reúne para cantar música de viola, tocar, aprender coisas simples mesmo, tomar uma sim. cachaçinha ali, e assim vai. É, você comentou, né, que descobriu através de Abaeté, né, porque você sempre gostou de frequentar a Casa do Cordel e tudo mais, né? E assim, uma característica sua é sempre esse gosto pelas culturas tradicionais, né? Oralidade e tudo mais, as culturas chamadas populares, né? Onde é que vem esse gosto por esse universo? Que meio que precede a viola, né? Assim, É, assim, eu não sei dizer não, sabe? Eu acho que poderia falar assim sobre um pouco da formação musical que eu tive, né? sim. Tipo, aqui em casa meu pai sempre gostou muito de ouvir umas coisas muito de forró, de vaquejada, essas coisas, sabe? Uhum. E aí o choro veio por influência do meu avô, o pai da minha mãe. Que ele tem uma acervo assim, de fita, cassete, de disco, de CD, de tudo, muita coisa de choro, de Nelson Gonçalves também, sabe? Aquelas coisas assim Era de do ouro, né? rádio, né? Da Era de Ouro do rádio. Ele sempre teve esse repertório e a gente sempre escutava muito quando ia para lá, né? Núbia Uhum. Lafayette, sempre tava tocando lá no sonzinho dele. Aí acho que foi um pouco dessa influência, assim. Cantador de viola eu sempre gostei muito de ouvir, tem uma época que eu ouvia direto mesmo. Mas eu não sei dizer exatamente. Foi aparecendo, sabe? Sim. Assim, foi aparecendo. E foi se intensificando cada vez mais na medida em que eu fui fazendo uma escolha também, né? Uhum. Por instrumentos que expressam uma certa, vamos dizer assim, um certo jeito de você expressar. É que é difícil falar sobre essas coisas. Mas são instrumentos que conseguem falar um pouco da alma do Sim. povo, né? Sendo Isso. bem. Eu teve um tempo que eu tentei tocar guitarra, tentei tocar esses instrumentos assim, mas eu não me encontrava, né? Nunca me encontrei com a guitarra. E aí eu desisti. E aí fiz a opção por instrumentos que são, como é que eu posso dizer, instrumentos subutilizados, né, no mercado, que é o exemplo do bandolim e da viola, que são instrumentos periféricos, né? Uhum. E aí, quando você faz uma opção por instrumentos assim, como por exemplo hoje, né, eu estou tendo um desafio muito grande de me aproximar cada vez mais da rabeca. Você também entra dentro de um universo estético próprio daquele instrumento, né? Uhum. Por exemplo, se você dentro do choro a gente pesquisa muito, né? Assim, quem gosta de choro sempre está pesquisando. Então você tem contato com uma música que vai desde o final do século XIX até século XXI agora, né? Com o pessoal mais moderno e tudo mais. Então Uhum. você entra em contato com um universo estético bem amplo assim dentro do bandolim. A mesma coisa é a viola também, né?
Tem um repertório tradicional da viola, mas também tem o pessoal que faz até rock, né, com viola. Lá em São Paulo tem um pessoal do Moda de Rock que tem um trabalho com, acho que é duas violas, se eu não me engano, e tal. E eles tocam os clássicos do rock aí, né? Que é o Uma Ricardo vez eu... Villini. E é massa porque você pega um timbre que é um timbre subutilizado dentro do mercado, né? Assim, Uhum. se você for pegar, né, os instrumentos que vendem mais, por exemplo, né? O violão é um instrumento que vende bastante, a guitarra também. O bandolim já não, né? Já é diferente. A viola também, a rabeca, então, nem tem para você comprar numa loja assim de música, Isso. né? Você só compra através de luthier. Então, o gosto por essa música, assim, que você, né, falou da cultura popular, veio junto com essa escolha dos instrumentos também, assim, que carregam um repertório que traduz um pouco isso também, né? Nossa. Falou do rock, né? Eu acho que dentro do rock mais, digamos, comercial, eu acho que só ouvi o Humberto Gessinger usar num trabalho solo viola, né? Que ele gosta, porque ele Sim. gosta dessa tradição, vindo de tradição gaúcha, né? Gosta de experimentar a gaita, né? E a viola. É, Porque eu aquele, né, que vi. ele bota aqui, né? É. E a própria gaita também, que a sanfona, que lá eles chamam de gaita também, né? Ele também gosta de experimentar isso. Aquela de botão, né? Isso. É o único que eu vi usar dentro digamos, do rock mais comercial, digamos assim, foi o que usou essa experimentação. Cara, tu tá com um monte de instrumento aí, então a gente podia, de repente, se você podia apresentar alguma música pra gente, num instrumento que você achar melhor. Certo. Pera aí, Viz. Vamos lá. Enquanto isso, você vai enrolando o povo aí. Tá certo, eu não sou muito bom de Eu vi que enrolação chegou o como você, Flávio aí, não. ó. Deixa eu ver quem Meu é que amigo tá por Flávio, que é do aqui. violão. Flávio é lá do grupo de choro, lá de Parnamirim. Uhum. Tonha Eles se Mota está apresentaram aqui lá no assistindo também. Tonha Moto. Ronan tá por aí também, ó. Ronan. A Eu turma vou, da eu vou Biomi, tocar né? aqui Porque uma música. a fuleiragem nunca É, acaba. eu contratei. Não, a Biomi é contratado por mim para ficar nessa live do começo ao fim. Ah, Ó, bom. e ficar comentando também. Que Exato. eles me contratam para ficar nas lives deles, aí eu também estou contratando. Vou tocar aqui uma música que eu sei que você gosta. O nome dessa música é Prucutundá. Todos os passarinhos cantam, só o meu não quer cantar. Passarinho que canta bem é saracuri sabiá. Eu vou cantar pra você ver prucutum, tum, tum, dá, prucutum, tum, tum, dá. Não dou sorte no namoro, não adianta tentar. Margarida não me quer, Marani quer me enrolar. Eu vou cantar pra você ver prucutum, tum, tum, dá, prucutum, tum, tum, dá. A folha do lírio vira e eu também quero virar. Enrolar é que eu não quero, eu tô afim é de casar. Você sabe que eu sou teu e não tem mais que imaginar. Não tem mais que imaginar. A folha do lírio vira e eu também quero virar. Enrolar é que eu não quero, eu tô afim é de casar. Você sabe que eu sou teu e não tem mais que imaginar. Não tem mais que imaginar. Sabia canto pra mim, quase morro de chorar. A saudade bateu forte, não dá mais pra esperar. E eu vou cantar pra você, de prucutum, tum, tum, dá, prucutum, tum, tum, dá. Vivo olhando pra ladeira, só pra ver meu bem pontar. Nem sinal e nem recado, isso é duro de pensar. E eu vou cantar pra você, de prucutum, tum, tum, dá, prucutum, tum, tum, dá. A folha do lírio vira e eu também quero virar. Enrolar é que eu não quero, eu tô afim é de casa. Você sabe que eu sou teu e não tem mais que imaginar. Não tem mais que imaginar. A folha do lírio vira e eu também quero virar. Enrolar é que eu não quero.
querendo a vinha de casa. Você sabe que eu sou teu e não tem mais que imaginar. Não tem mais que imaginar. Tum, 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 dá, brucutum, tum, tum, dá, brucutum, tum, tum, dá, brucutum, tum, tum, dá. Nossa, eu adoro essa música, Essa cara. música é do Biloura, um É, violeiro lá das Minas Gerais. Ah, o não som da me... viola não fica muito bom nesse microfone aqui não, né? Mas mas o que dá pra importa é levar, né? a Eu tenho energia, né? assistido outras lives aí que eu fiz viola e depois o som fica meio estranho. Mas tá bom, É, é pro pessoal ouvir aí um pouco, né? isso, Também mas essa sonoridade aí. pra ficar aí no sabor aí de, quem sabe, quando, se um dia a gente puder novamente voltar a estar junto tocando, aí as pessoas vão poder ir frequentar e poder ouvir ao vivo o som da viola, que é uma coisa É, muito bonita, né? E, falando em viola, existe muito essa coisa da viola caipira, né, e a viola nordestina, que acho que, pelo que sim. eu entendo, são muito mais estilos do que o instrumento em si, né? Pelo menos é o que eu entendo. É porque o universo da viola é uma coisa bem nova para mim, foi muito mais um contato com você que eu fui meio que aprendendo alguma coisa, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas diferenças, né? Porque a gente tem Uhum. a Sim. viola nordestina aqui, mas você traz um pouco desse lance da viola caipira até por ser discípulo de um mineiro, né? Que trouxe muito isso, que é algo que a gente não encontra muito aqui pelo Nordeste, Natal, muito menos, né? E você fala um pouquinho sobre essa É. diferença, que a galera às vezes confunde. O que é viola nordestina? O que é viola caipira? Primeiro, assim, já começa essa pluralidade de nomes, assim, com relação à viola brasileira, né? Uhum. Porque vários cantos do país a viola foi assumindo nomes diferentes, né? A Sim. viola, para quem não sabe, né? Quem está assistindo aí, é um instrumento que veio da Europa, de Portugal. E aqui no Brasil, quando ela foi. Quer dizer, ela chegou no Brasil antes do violão, né? Porque na época que ela veio, o violão nem existia ainda da forma que a gente conhece hoje, né? Uhum. Então, ela se instalou no Brasil e quando ela entrou em contato com as mãos do povo brasileiro, ela foi assumindo diferentes formas de afinação, diferentes formas de construção, né? E aí em cada nome também ela foi assumindo nomes diferentes. Tem alguns pesquisadores da viola que adotam um nome que é um nome que eu gosto muito também, que é o da viola brasileira, para você abarcar toda essa diversidade de formas de tocar e de construir e de afinar a viola brasileira, né? O padrão da viola, como a gente conhece, ela é uma afinação ordem de cordas, né? 5 ordens de cordas. Ela pode ser duplas, como é o caso dessa viola que eu toquei, que tem 10 cordas, mas são 5 ordens, são 5 pares, né? Dois, Sim. dois, dois, até você formar 10. O que é que acontece com a. Tem a viola de coxo, por exemplo, que são 5 cordas singelas, que a gente já é uma corda, uma corda, uma corda, até você formar 5 cordas, que são 5 ordens, né? Uhum. Tem algumas violas, que é, por exemplo, a viola de queluz, que é uma forma mais uma forma de fabricação do quilo de viola diferente. Ela tem algumas ordens triplas. Deu uma travadinha aqui. Voltamos. Voltou. Isso. Essa forma de construção da viola é com 12 cordas. Então você tem 3 pares e duas ordens de cordas triplas, que são 3 cordas aqui, duas, duas e duas. O que é que acontece com a viola nordestina? A viola nordestina também tem as mesmas 5 ordens de cordas, mas tradicionalmente. Voltou? Peraí. Tá só dando umas Voltou. travadazinhas aqui. A viola É, nordestina, como eu estava falando, possui as mesmas. Fernandinho, eu vou. Deixa eu voltar.
Vê Eu se vou eu fazer. consigo agora. Peraí, A deixa eu viola fazer uma coisa. nordestina. Peraí. Eu vou chamar Certo. tu novamente, porque às vezes dá uma travada e quando eu chamo novamente volta um pouco melhor. Volta, né? Tá Certo? certo. Você Rapidinho. me tira aí. Isso. Aí vamos lá. Deixa eu chamar ele novamente. Vamos ver se vai dar certo. É assim mesmo, às vezes dá esses problemas, mas a Cheguei. gente vai. Pronto. Tá me ouvindo, né? Normal? Tô, Eu tô. estava falando da viola nordestina. A viola nordestina ela possui as mesmas 5 ordens, como é padrão Sim. na viola brasileira. Só que tradicionalmente os cantadores repentistas usam 7 cordas. E aí como é que é disposta essas cordas na viola, né? Você tem uma ordem com 3 cordas, que é geralmente as que ficam em cima, né, na parte de cima, e 4 ordens com uma corda só, uma corda aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, formando 7 cordas, né? Que é uma afinação própria para você tocar o baião de viola, que é o ritmo que acompanha a cantoria de viola, né? E a cantoria de viola é um universo amplo, poeticamente falando, assim, tem uma diversidade enorme de formas poéticas, né? E de melodias dentro dessas formas poéticas. E aí, só que alguns violeiros, cantadores, eles usam as mesmas 10 cordas de viola, né? Então você vai ver uns repentistas que usam 7 cordas e outros que usam 10. Geralmente os que usam 10 é aqueles que também tocam as canções, né? Que o Hum. cantador de viola no Nordeste, ele tanto é um repentista, como ele também tem algumas composições, as canções e tudo mais, né? O universo das canções. Então, a viola nordestina, ela também tem um... Enfim, a viola foi tomando linguagens próprias em cada região do país, né? Tem um exemplo Sim. muito próprio lá no Recôncavo Baiano, que é a da viola machete. É uma viola que tem os padrões de construção reduzido, ela é um pouco maior que o cavaquinho e menor que a viola que a gente conhece, né? O braço dela é menor e ela é usada para tocar samba, o samba do recôncavo baiano. É uma viola que quase entra em extinção, porque os mestres estavam morrendo, os construtores e os que tocavam também, né? Essa viola foi sendo colocada de lado, né? Uhum. Ainda que pelos grupos de samba também, de lá, e foi sendo substituída pelo cavaquinho. Aí, de um tempo para cá, uma galera que fazendo pesquisa nessa área também, entrando em contato com o samba, foi reativando né, essa coisa de construir a viola machete. Tem um amigo nosso lá de Recife, o Rodrigo Veras, que ele fez uma pesquisa nessa área e ele montou um projeto de construção de viola machete e foi lá para a Bahia, né? Lá para o Recôncavo, e ele montou um projeto para ensinar a galera lá, o pessoal das comunidades, a construir a viola machete, né? A partir dos modelos que eram das violas dos mestres lá, o Zé de Lelinha e tudo mais, né? E aí tá voltando, né, essa coisa da viola machete. Então, diga aí, uma viola você faz para tocar samba, né? É. Sendo que a viola também, a gente vê ela muito ligada ao mundo rural, né? Por Uhum. quê? Porque ela foi empurrada para o mundo rural. Mas a viola, no século XVIII, nos anos 1700, ela era um instrumento urbano, né? Antes do violão chegar no Brasil, quem assumia a- as harmonias lá das modinhas era a viola, né? Tem uma pesquisa muito interessante sobre o Domingos Caldas Barbosa, que foi um violeiro, poeta e tudo mais, que tocava viola, né? Quer dizer, não era nem o violão ainda, era a viola. E aí, com o violão assumindo vamos dizer, protagonismo, né? Depois na música urbana, a viola foi sendo colocada exclusivamente no mundo rural, né? E hoje a gente conhece mais a tradição das violas dentro da música rural, né? Daquelas músicas mais tradicionais. Isso é interessante porque Você. nem todo mundo Aham. sabe, né? Que a viola
foi um instrumento De urbano muito importante na fato, história da música brasileira. eu não sabia dessa informação. Você citou assim várias referências e tal. Você pensa um dia também se dedicar mais a essa coisa da pesquisa dessa música? Assim, você meio que pesquisa meio que por curiosidade, tá? Mas se você pensa em um dia realmente mergulhar de cabeça nesse universo da pesquisa desse tipo de música, uma pesquisa mais Penso, etnomusicológica. penso sim, rapaz. Penso porque a gente acaba investindo muito nisso, né? Ó, por exemplo, Uhum. porque eu digo porque assim, eu até falei antes aqui que o Chorão, né? O pessoal que é do Choro gosta muito de estar pesquisando, vai atrás de muita Uhum. coisa. E aí eu sempre vou procurando novas fontes e tudo mais. Recentemente eu pedi pelos Correios esse livro aqui sobre o choro. Esse aqui é um Ah, livro que é um dos livros mais importantes da história do choro, né? Que ele foi feito pelo Alexandre Gonçalves Pinto, que era conhecido no meio do chorão como o Animal, né? E aí ele fez um perfil biográfico de vários chorões do final do século XIX ao começo do século XX, né? Chiquinha Gonzaga, dentre os mais conhecidos, né? Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré, o pai de Pixinguinha, né? Que é o Alfredo Viana, pai. E muitos outros desconhecidos também estão aqui, né? E a gente vai procurando, assim, essas coisas de pesquisa, é próprio de quem está nesse universo, assim. massa. Eu falo que Quem eu sabe um dia, também né? gosto muito, eu também gosto de muito dessa coisa de pesquisa, né? Embora eu pesquise mais em outras vertentes musicais, né? Mas eu acho muito legal essa coisa da pesquisa. Que são poucas pessoas que se dedicam a isso, né? Ainda mais quem é realmente músico, às vezes você se preocupa mais com a performance e tal, não liga muito essa coisa mais histórica, mas é sempre importante ter esse conhecimento. Isso, né? Agradecer aqui a Zen está elogiando aqui, a É, entrevista Zen muito está importante. mandando sobre Domingos Caldas Barbosa aí. Isso. Eu ia fazer uma pergunta no universo da viola aqui, estava formulada, E eu só mas vou só aí. mostrar aqui de novo a Zens o livro. Zens, esse livro aqui você acha na estante virtual, viu? É O Choro, Reminiscências dos Chorões Antigos, de Alexandre Gonçalves Pinto. Eu acho que ele deve estar na faixa de uns R$ 40 por aí, o mais barato. Aí é um livro muito assim, até como é que se diz? A ortografia dele é uma ortografia, aquela ortografia antiga, foi preservada, né? Nossa. Mas assim, não é, É é de que ano esse mostrando, livro? esse livro é de 1936. Só que Hum, essa edição é de 78, foi uma edição da Funarte. E é uma edição que chama aquelas edições facsímile, né? sim. Peraí, rapidinho, vê se... Eu não Eita, posso atender Heloísa agora aí. não, Heloísa, que eu tô conversando aqui com um amigo meu. Eu não posso não. Minha sobrinha aqui, rapaz, tá me aperreando aqui. Heloísa aí, É, na Heloísa. participação especial. Eu não posso não abrir não. Vai Mas se lá, ela pode quiser continuar. ficar aí também, se ela quiser ficar por aí também, fica à vontade, pô. Aqui não tem problema não. Beleza? Mas continua aí, que ela deu uma Beleza? parada Pronto. aqui. É, cara, tem Olha aqui uma. o João Gomes, bandolinista lá do Rio de Janeiro. Massa. Dentro desse universo da viola tem uma coisa que você é bastante ativo, inclusive até interfere um pouco no trabalho do Fuxico, né? Que geralmente, quando chega o período entre Natal e Dia de Reis, a gente não conta com você porque você tá de corpo e alma em um outro projeto, né? Que é a Folia de Reis. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse lance da Folia de Reis, porque é uma coisa muito interessante que, aos poucos, vem ganhando uma certa força aqui em Natal e que deve muito ao trabalho, inicialmente, do professor Marcelo, junto com o Bando Fabião, a turma da, da Estação do Cordel, né? E você tá
E meio que ano passado você meio que assumiu meio que a dianteira desse projeto, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso. Então, a folia de reis, ela é uma prática que de perfil religioso, né? Assim, tem Uhum. uma. Rapaz, eu vou ter que abrir essa porta porque senão a Abra Heloísa lá, não vai abra lá. deixar eu terminar de falar aqui. Rapidinho. Então, como eu tava falando, a folia de reis, ela é uma. Ó, mas você não pode atrapalhar, viu? Eu tava chorando aqui já, viu? Ela é uma prática assim de entre os violeiros, né? Sim. De prática a princípio religiosa, né? Mas que ela guarda vamos dizer assim, uma ética comunitária muito forte, por causa da relação que a gente vai estabelecendo com as famílias, com as pessoas e com as comunidades. Ela foi uma prática que foi difundida pelo Brasil todo, assim, lá para as antigas mesmo, assim, bem nas antigas mesmo, de a gente visitar as casas, né, na época do ciclo natalino, principalmente, e fazer a cantoria lá, a gente cantar as músicas de reis e tudo mais. E assim, a gente começou aqui faz uns 3 4 anos, eu acho, com o professor Sim. Marcelo. A gente visitou só o sítio lá da prima dele, lá em Veracruz, no primeiro ano. Aí depois a gente foi aumentando, assim, porque o pessoal foi, venho aqui em casa que o ano que vem. Aí depois, eu fiquei sabendo que vocês fizeram, podia fazer lá na minha casa. Aí nesse ano agora, nesse ciclo agora que passou, né, a gente foi quase todo dia, assim, estava na casa de uma pessoa diferente. E o mais interessante, assim, né, claro que a religiosidade é um aspecto bem interessante dessa prática, né, mas é da forma como a gente constrói a, as, como a música, né, que a gente tem ali, aquela música, ela constrói laços de certa natureza, assim, com as pessoas que não são esses laços que, por exemplo, se vê num evento de grande porte, assim, né? Uhum. Nessas grandes produções, grandes shows, enfim. Esses laços que a gente constrói com as pessoas são laços, por exemplo, de um sarau que acontece depois, a gente faz a cantoria e depois o pessoal faz um, uma sopa, ou se não, prepara uma comida lá bem gostosa pra gente. E a gente vai para a calçada dessas pessoas conversar, declamar poesia, cantar músicas. E esses laços que se constroem, assim, é o que mais valor tem, sabe? Para essa cultura da gente da viola, assim. Eu acho que isso é um aspecto mais importante de você criar novas formas de socialização entre as pessoas que Opa, deu uma travada aqui. Volta, volta. com as pessoas foge um pouco do padrão que é imposto pela ideologia neoliberal mesmo, assim, né? Heloísa aqui aparecendo na live. Você tá muito gaiata, viu? O assunto tá sério aqui, o negócio é sério. Olha, Cara, Ricardo dizendo aí, ó, tem os comes e bebes que é a melhor parte, né, isso, não, Ricardo? exatamente. Ontem, ano passado ainda consegui ir em uma que foi muito por acaso, que foi lá na casa Lá na de Anderson e Resistência, Derlei, né? foi. Aí foi o Foi lindo último, aquele dia. foi a saideira da casa ali, né? O rolê e deu pra ver um pouquinho como é a dinâmica da coisa, né? Muito, muito legal. Sim, E, sim. cara, existem. é, Essa live aqui ela tá indo para 50 minutos, mas eu sempre assim, quando o assunto. Opa, deu uma travada aqui. Voltou. Quando a live ainda. Quando ainda tem assunto e tal, a gente meio que prossegue, eu abro uma nova live e a gente continua, beleza? Sim, sim. Só pra. Aí assim, pra gente encerrar essa primeira parte, ainda queria falar mais algumas coisinhas. Sim, a live De, tá de acabando, é repente isso?
Isso, mas a gente pode continuar logo em Massa, seguida, abrir vamos. uma nova. Aí, para Pronto. encerrar essa daqui, eu só podia tocar alguma música desse universo de Rage, de repente, Do para Reis, encerrar né? essa primeira parte. Olha, por falando com você aí, Heloísa, mulher, beijos. Mande beijo pro povo aí. Não, é aqui, ó, que manda, vai. Mande beijo pro povo aí. Beijos. Agora eu vou tocar uma música. Vá pra lá. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o instrumento. Beleza. Aí, chega. Vamos lá. Ai, que bandeira é essa? Ai, ai. Eita, travou aqui. Meio da música. Nada. Onde mora o Cáliz Bento e a hóstia consagrada e a hóstia consagrada. Vou pagar tudo. Massa. É até meio que uma variação, né, É um P. do tema do Carlos Bento, né? É. Uma espécie de variação. Pois é isso, cara. Eu vou. Galera Vai que tá encerrar essa, assistindo. né? A gente tá em 52 minutos, né? Pra gente poder conversar com um pouco mais de calma, sem Pronto. estar refém do tempo. Ó, Então eu vou só encerrar. É coisa rápida, Fecha assim, aí que eu poucos tô. segundos. E a gente volta. A galera que tá aí acompanha, aguarda e volta já já.